Bom dia, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de Química, beleza? Hoje nós vamos falar aí a respeito das misturas gasosas, dentre outras partes aí que envolve um pouco mais o conceito de gás, beleza? Bom, pessoal, vale destacar que essa aula em relação às misturas gasosas, ela vem complementando toda uma ideia que a gente já teve, que a gente já abordou, desde as características da matéria, né, os estados físicos, as principais características que tem aí no estado gasoso, beleza? Então, como isso daí, como essa parte é muito importante, eu resolvi trazer aqui hoje para nós, para chegar nessa parte de misturas gasosas, todas as definições super importantes a respeito dos gases que nós temos, beleza? Uma vez que nós passarmos mais uma vez por estas definições e relembrarmos conceitos fundamentais, a gente chega nessa parte de misturas gasosas, encerrando assim este tema que é muito cobrado nas provas, nos vestibulares, entre outras coisas, tudo bem? Então, galerinha, vamos lá, acompanhem comigo mais uma videoaula de Química. Bom, pessoal, para falar dos gases, primeiro a gente tem que falar tudo a respeito das principais características que um gás tem, certo? Então, sabendo, né, que nós temos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e o gasoso, o que a gente pode caracterizar desse estado físico que com certeza, né, compõe aí muita parte do que nós conhecemos no nosso planeta Terra. Se nós pegarmos, por exemplo, a atmosfera, camada de ozônio, nós estamos falando literalmente de moléculas gasosas que compõem uma das definições e repartições que existe no universo, beleza? O que nós podemos concluir a respeito dos gases é que, com certeza, uma das características principais é que existe muito espaço vazio entre as partículas de um gás. Então, se a gente parar para pensar que existem dois tipos de força, tá? Uma força que nós chamamos de atração, que é o que une as coisas, beleza? E uma que é a força de repulsão, que é o que tenta afastar cada vez mais estas coisas, beleza? Se nós estamos caracterizando um gás como um estado físico que possui muito espaço vazio, dá a entender e precisamos concluir que o que mais existe aqui são as forças de repulsão, uma vez que a força de atração aqui ela é praticamente nula. Então é o estado físico com a maior força de repulsão em comparação aos outros dois estados físicos. Justamente por isso caracterizamos então muito espaço vazio, ok? Podemos dizer também que as partículas elas estão praticamente livres, nós não temos muito controle sobre essas partículas. E exatamente por conta disso, nós sabemos que elas movimentam-se ao acaso, ocupando todo o volume de um recipiente. Então, quando a gente definiu, por exemplo, que os estados físicos eles poderiam ter forma, certo? E eles poderiam ocupar um volume. Quando eu estou falando de um gás ele tem forma indefinida e ele também tem um volume definido. A forma é de acordo com o recipiente que estamos envolvendo um gás, beleza? O que é isso, professor? Se for um recipiente retangular, ele assume uma forma de um retângulo, né? A forma. Se ele for, por exemplo, colocado, armazenado em um recipiente que tem um formato circular, ele vai pegar aquele formato circular, diferente de um sólido que não altera o seu estado, que não altera a sua forma em relação ao conteúdo que ele está ocupando, certo? Agora, em relação ao volume do gás, certo? Como a gente não consegue controlar, ele vai se expandir e ocupar basicamente todo o espaço que ele se encontra. Então, não importa se você coloca uma molécula de um gás em alguma coisa pequena, média ou grande, sem querer colocar números agora para esse volume, ele vai ocupar todo o espaço físico que você está armazenando esse gás, certo? É ilógico pensar que você vai colocar moléculas que estão livres, com a maior força de repulsão possível, e elas vão ficar controladinhas ocupando apenas o espaço. Isso não existe, tá bom? Justamente por conta desse movimento livre dos gases, eles ocupam todo o volume aí do recipiente onde eles estão inseridos, beleza? E a outra característica muito importante
já sabendo que ele ocupa todo um volume, certo? É que ele não tem um volume constante, ele não tem forma própria. Ele varia conforme o recipiente, como nós acabamos de conversar. Essas três características são características fundamentais de um gás, beleza? E essas características só podem ser alteradas quando nós mexemos no que nós chamamos de variáveis de um gás. O que são as variáveis de um gás ou de estado de um gás, tá bom? Lembra que eu acabei de falar para vocês que um gás ele é o que tem o maior espaço entre as moléculas, ocupa todo o volume do recipiente que ele está, não tem forma definida, a gente não consegue controlar muito bem algo que está no estado gasoso. Pois bem, tudo isso se concretiza no que nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Isso significa que tem três coisas que nós vamos chamar aqui variáveis, tá bom? Que se eu altero de um gás, eu posso mexer com todas aquelas características que eu acabei de falar para vocês a respeito de um gás. Então eu posso alterar, por exemplo, se eles vão estar tão espaçados assim ou não. Eu posso tentar colocá-lo em um formato diferente do que seria o seu normal. Isso só é possível se eu mexer em uma dessas variáveis. E quais são? São três: temperatura, volume e pressão. Isso daqui, pessoal, é fundamental para nós chegarmos daqui a pouco no que nós chamamos de leis gasosas, tá bom? Porque as leis gasosas trabalham com essas variáveis de estado, beleza? Então, ó, por exemplo, se eu altero a temperatura que um gás ele trabalha, eu com certeza altero as características. Isso significa o quê? Vamos pegar, por exemplo, algumas moléculas de gás oxigênio. A 25 graus Celsius, ele se comporta de um jeito. Se eu colocá-lo, por exemplo, a 100, 115, 200, 300, pode ser que ele já se comporte de outro jeito, tá bom? E aí, o que nós precisamos saber? Vamos fazer um paralelo lá com a física. Nós sabemos que a temperatura, ela mede o nível de agitação das partículas, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação dessas partículas que compõem aí os átomos e, consequentemente, as moléculas. Então, com certeza, eu terei uma variação no sistema, justamente por conta de tudo o que envolve esse ganho aí no grau de agitação, beleza? Só que toma cuidado com uma coisa só. O que vocês precisam relacionar? Sempre que a gente está trabalhando com gás, tá bom? Cientificamente, nós temos aí várias escalas, não é? Nós temos escala Celsius, escala Fahrenheit e também nós temos escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala absoluta, uma das mais corretas que nós temos. E como a gente vai sempre tentar trabalhar com um gás em sua idealidade, gases ideais, tá bom? Então nós temos que trabalhar com a escala mais absoluta que nós temos, que é a Kelvin, tá bom? Então, por mais que os exercícios te passem temperaturas em graus Celsius, precisamos transformar para Kelvin, tá bom? E como que nós fazemos para transformar uma temperatura de graus Celsius para Kelvin? Né? Eles vão fornecer para nós a temperatura em graus Celsius, basta nós somarmos a 273, que nós teremos aí a nossa temperatura em Kelvin, beleza? Então toma cuidado com essa situação, ok? Bom, qual é a outra variável de um gás que, se eu mexer, com certeza eu altero todas aquelas características que nós comentamos? O volume, tá bom? O volume é fundamental na análise de um gás, beleza? E aí, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com volume, é muito cobrado, por exemplo, as unidades e conversões aí de unidades de medida, certo? Geralmente, nós costumamos trabalhar com metro cúbico e litro. Então, toma cuidado, beleza? Na temperatura normal de pressão, o litro, tá bom? É o que nós vamos utilizar aqui, tudo bem? Beleza? Mas, qualquer coisa, sempre efetuem as transformações necessárias, tá bom? Vale destacar, por exemplo, que em 1 metro cúbico eu tenho o equivalente a 1.000 litros, beleza? Vale destacar que em 1.000 ml nós temos aí 1 litro, ou que em 1 centímetro cúbico eu tenho 1 ml. Então, a gente já trabalhou muito nos livros anteriores, certo? Em séries anteriores, a questão de mudanças aí nas conversões de unidade, tá? Mas o que vale o registro aqui é saber que o volume, assim como a temperatura, é uma das três variáveis de estado de um gás, beleza? E aí agora a gente chega na pressão. O que seria a pressão?
Gente, o que eu acabei de falar para vocês? Mais uma vez, os gases eles não possuem um movimento totalmente livre, maior espaçamento entre todos os estados físicos da matéria. Isso significa que esses átomos eles ficam se chocando contra o recipiente onde ele está inserido, tá bom? Então vamos imaginar que você pega uma certa quantidade de gás e prende ele em uma garrafa. Essas moléculas gasosas elas vão ficar se chocando contra a parede do recipiente a todo momento. Então a pressão nada mais é do que uma força que você faz sobre uma determinada área. Então logo nós temos aqui a unidade de medida que nós temos para um gás. Ó, se eu tô falando que a minha pressão, tá? Vou pegar a caneta aqui para a gente discutir um pouquinho melhor isso aqui, ó. Se a minha pressão é igual a uma força que nós fazemos em uma determinada área, nós sabemos que força é sempre dada em Newton, beleza? E área é sempre medida em metros quadrados no sistema internacional. Newton por metros quadrados é uma unidade de medida para pressão. Só que aí nós vamos adicionar o ATM, porque Newton por metro quadrado é o equivalente ao ATM nas nossas grandezas universais, tudo bem? Então, essa parte é fundamental, tem que saber quais são as três variáveis de um gás, porque se eu altero qualquer uma dessas três, eu mexo com todas as características de um gás, beleza? Bom, pessoal, e aí, como eu falei para vocês, tem aquelas condições que nós classificamos como condições normais de temperatura e pressão, certo? Ó, temperatura e pressão, só faltou o volume, certo? Para a gente mexer com as três variáveis de estado de um gás, não é? Bom, o que seriam essas condições normais de temperatura e pressão? Que nós abreviamos de CNTP. Vocês vão perceber que muitos exercícios vão colocar assim, ó, considere esse gás nas normas da CNTP. Isso significa condições normais de temperatura e pressão, tá bom? São as condições que nós consideramos que um gás ele está em sua idealidade, perfeitamente para nós trabalharmos, tá bom? E quais são essas condições? Lembra, são três variáveis: pressão, temperatura e volume. Pressão, nós vamos considerar sempre na pressão que nós vivemos aqui, ó, por exemplo, pressão de 1 atmosfera. ATM, a pressão de 1 atmosfera. Mas não tem só a unidade de medida atmosfera para a pressão, atmosfera, né? Existem outras unidades. Existem Pascal, existe milímetro de mercúrio, existe bar, tá bom? Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é uma outra unidade de medida que nós podemos utilizar para a pressão. Agora, a normalidade é que os exercícios cobrem ATM, até mesmo porque a constante universal dos gases, que nós vamos conversar daqui a pouquinho a respeito dela, ela dá sempre em ATM, tudo bem? Beleza? Mas caso o exercício peça para converter, a outra que a gente sempre utiliza nos exercícios também é milímetros de mercúrio. Tendo essa informação, a gente consegue fazer qualquer mudança, beleza? Qualquer transformaçãozinha aí. Temperatura. Nós consideramos uma condição normal de temperatura, por exemplo, a 0 graus Celsius. E aí lembra que eu falei que graus Celsius a gente não utiliza aqui nessa temática? Nós precisamos trabalhar com Kelvin, que é uma escala absoluta, sem erro praticamente, então nós precisamos converter para Kelvin. Como que a gente faz para transformar, para converter para Kelvin? Lembra que é só acionar 273, adicionar? Então se você pega o que a gente considera 0 graus Celsius e adiciona 273, nós vamos chegar nos próprios, né, no próprio 273 Kelvin. Então, a gente considera uma temperatura normal o 0 graus Celsius, mas como não pode, então, no caso, 273 Kelvin. Beleza? E em relação ao volume, qual é o volume que a gente considera normal, que esteja na condição normal de temperatura e pressão? Agora, eu preciso que vocês lembrem das aulas lá de estequiometria. Aqui, daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que a gente vai considerar o mol, porque entra a constante de Avogadro e tal. E vocês se recordam que eu conversei com vocês que em 1 mol de qualquer coisa, principalmente de um gás, nós teremos um volume ocupado de 22,4 litros. Então, para um volume, a gente considera numa idealidade, ou muito próximo dessa idealidade, 22,4 litros. Então, são valores padrões que a gente estabelece para trabalharmos em cima deles, tá bom? Agora, se os exercícios pedir para a gente converter, faremos a conversão sem problema nenhum, ok? Bom, pessoal, pegando aquelas três variáveis de estado, nós conseguimos chegar no que nós chamamos de transformações gasosas. São as transformações que os gases podem sofrer trabalhando com aquelas variáveis. Quando eu digo trabalhando,
Por exemplo, pega um gás aqui, vamos alterar a pressão, vamos alterar o volume ou vamos alterar a temperatura. Eu estou mexendo com uma das três variáveis. Então, com certeza, esse gás ele sofrerá transformações, certo? A nossa ideia aqui é analisar e entender o que esses gases estão sofrendo quando a gente mexe com uma dessas três variáveis de estado, ok? Então, para isso, existem três transformações, cada uma mexe com uma daquela variável, beleza? Tem o que nós chamamos de lei de Boyle, tem o que nós chamamos de lei de Gay-Lussac e tem o que nós chamamos de lei, lei de Charlie, tá bom? E tem o que nós chamamos de lei de Charlie, que também teve o complemento de Gay-Lussac, tá bom? Essa última aqui. Aí o que acontece, pessoal? Como eu falei para vocês, cada um desses grandes estudiosos aqui, eles resolveram pegar uma daquelas três variáveis, manter constante, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, pressão. Se eu pegar a pressão, eu vou deixar ela constante. Então, eu vou trabalhar com volume e temperatura e ver o que acontece com o gás. Então, cada um deles escolheu uma daquelas variáveis, manteve constante e viu o que acontecia com o gás mexendo com as outras duas, tá bom? No caso de Boyle, nós temos as transformações ditas isotérmicas. Térmica lembra temperatura. Então, isso significa que ele manteve a temperatura constante, então ele trabalhou com o quê? Com a pressão e com o volume. E aí ele analisou com o gás, o que acontece quando você mantém a temperatura constante e você trabalha com pressão e volume. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem para a gente exemplificar isso daí, certo? Quando você pega a lei de Charles, por exemplo, nós temos uma transformação que a gente fala que é isobárica. Olha, o nome ajuda a identificar qual é a variável que eu estou mantendo constante. Ó, bar vem de uma unidade de pressão. Então, isso significa que na transformação isobárica, minha pressão é constante. Então, eu vou ficar trabalhando com o quê? Volume e temperatura. Então, quando eu fico mexendo aí no volume e na temperatura, o que acontece com o gás, sendo que a pressão está constante, tá bom? E aí vem a terceira lei, né, das transformações gasosas, que é a lei de Charles e lei Gay-Lussac, tá bom? Ó, perceba, um já trabalhou com a temperatura, um já trabalhou com a pressão, só falta o volume, não é? Por isso, ó, a gente chama aqui, ó, de transformação isocórica, ou também podemos chamar de transformação isovolumétrica, tá bom? Porque aqui a gente vai manter o volume constante, ou seja, ele não vai alterar, e a gente vai ficar trabalhando com o quê? Pressão e temperatura, ver o que acontece. Então, ó, nos três casos, a gente pega alguma variável, mantém constante, e trabalha com as outras duas. Agora a gente vai analisar individualmente cada uma destas leis, para a gente dar sequência na aula. Bom, pessoal, Boyle. O que Boyle conseguiu determinar para nós? Algo fantástico, tá bom? Lembrando que ele tem o tipo de transformação relacionado com a temperatura. Então, nós temos aí a transformação isotérmica, tá bom? O que Boyle conseguiu determinar? O volume de uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à sua pressão. O que isso significa, pessoal? Conforme você aumenta a pressão de um sistema, você diminui o volume, que é inversamente proporcional. Então, se aumenta um, diminui o outro. Ou, se você aumentar o volume, isso significa que você está diminuindo pressão, beleza? Então, aumenta um, diminui o outro, vice-versa. Então, olha aqui a imagem, que legal, beleza? Aqui, ó, nós temos um volume pequeno quando eu tenho uma pressão alta, ó, tá vendo? Aqui nós temos um recipiente e aqui, ó, nós temos algo que está pressionando isso aqui, ó, para baixo. Então, ó, o volume, quando eu tenho muita pressão, é só isso daqui, tá vendo? Agora, o que acontece se eu diminuir a pressão? Esse negócio ele vai subir porque o volume vai aumentar, não é? Então, aqui, ó, já que eu diminuí a pressão, olha o volume se expandindo aqui, beleza? Então, ó, se você pegar num gráfico de pressão pelo volume, quando eu tenho máxima pressão, eu tenho aqui, ó, quase que o mínimo de volume. Agora, conforme o meu volume vai aumentando, a minha pressão ela tem que ir caindo, tá vendo? Então, um é inversamente proporcional ao outro, beleza? E como que a gente faz para escrever isso? Boyle conseguiu determinar que se ele fica mexendo com a pressão vezes o volume, ele sempre tem um resultado constante. Como é isso? Se você aumenta a pressão, você diminui o volume na mesma proporção. Então, se você aumenta a pressão duas vezes, você diminui o volume duas vezes. Então, o resultado sempre vai dar uma constante para nós, beleza? Já que o resultado vai ser uma constante, a gente pode escrever isso daqui, ó, quando é inversamente proporcional, como é o caso de pressão e volume. P1, V1 é igual a uma constante.
Então, a gente vai escrever assim, ó, que P1V1 é igual ao que eu tenho no final, P2 vezes V2, beleza? Se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume do meu sistema. Ou, se eu aumentar o volume, eu diminuo a pressão do sistema. Dica, anota a primeira fórmula, que é correspondente à lei de Bohr, tá bom? Trabalha com pressão e volume, enquanto mantém a temperatura constante. Essas aplicações de fórmula são sempre importantes. Bom, galerinha, vamos chegar agora na lei de Charlie. A lei de Charles fala a respeito das transformações isobáricas. Lembra que eu falei para vocês? Bar vem de pressão, beleza? Então, isso significa que a gente vai pegar a pressão aqui, manter ela constante, e vamos trabalhar com as outras duas variáveis, volume e temperatura. O que acontece com o gás quando a pressão fica constante e eu fico alterando aí volume e temperatura? Charles observou que o volume de uma quantidade fixa de gás a pressão constante, certo? Aumenta com o aumento de temperatura. É muito simples vocês relacionarem isso daqui. Olha só o gráficozinho e a imagem para a gente analisar. Eu tenho um gráfico aqui, ó, de volume por temperatura. Ó, eu estou numa temperatura negativa. Conforme eu vou aumentando essa temperatura e a tendência está vindo aqui, ó, para o positivo, depois que a gente sai de zero, o que está acontecendo com o volume? Ele está aumentando também. Então, diferente da outra lei que a gente acabou de analisar, da lei de Bohr, que era inversamente proporcional, aqui não. Quando eu estou mexendo com volume e temperatura de um gás, eles são diretamente proporcionais. Isso significa que, ao aumentar um, o outro aumenta na mesma proporção. Aumentei o volume 2 vezes, eu vou aumentar a temperatura em 2 vezes também. Aumentei o volume 5 vezes, eu vou aumentar a temperatura em 5 vezes também. São diretamente proporcionais. E aí, ó, aqui, como que eu faço para descrever algo que é diretamente proporcional? Certo? Nós podemos falar, ó, que se eu aumento o volume, automaticamente eu aumento a temperatura também. Isso sempre vai ser igual a uma constante, porque se eu aumentar aqui 2 vezes, aqui também vai dar 2 vezes. Se eu aumentar 4 vezes, aqui também é 4 vezes. Então, o resultado sempre vai ser uma constante, beleza? Então, quando era inversamente proporcional, a gente escrevia através de uma multiplicação, não é? Quando for diretamente proporcional, a gente escreve através de uma fração. Então, a gente pode falar ó, que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá bom? Então, essa daqui seria a forma para a gente calcular a relação da lei de Charlie, beleza? Tranquilo, sem problema, né, pessoal? Vamos lá? Chegamos agora no que nós chamamos de lei de Gay-Lussac, que também teve aí uma participação de Charlie, tá bom? Uma lei bem tranquila, nada de complexidade, tá bom? Fala um pouquinho sobre a transformação isocórica ou isovolumétrica, beleza? Isovolumétrica, volume constante, beleza? Então vamos trabalhar com o que aqui? Pressão e temperatura. O que acontece com o gás quando eu mexo com a pressão e com a temperatura desse gás, beleza? Mantendo o volume constante, certo? Bom, pessoal, vale destacar comigo a seguinte situação. Vocês concordam que se eu aumentar a temperatura de um sistema, por exemplo, aqui, tá vendo? Vamos imaginar que eu tenho moléculas de água que estão presas a mais ou menos esse volume aqui, certo? Agora vamos imaginar que eu aumente a temperatura desse sistema. Aumentando a temperatura desse sistema, essas moléculas aqui elas vão ficar mais agitadas. Se elas ficarem mais agitadas, elas vão começar a se chocarem uma nas outras, consequentemente ganhar energia cinética, e aí a pressão que elas vão fazer sobre o sistema é muito maior, não é? Então, com toda a certeza do mundo, o aumento da temperatura faz aumentar a pressão também. Então, aqui também é diretamente proporcional. E aí vocês já sabem, quando é diretamente proporcional, como que a gente escreve? Na forma de uma fração. Então, eu posso falar que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Esse resultado é uma constante. Se eu aumento um, eu estou aumentando o outro também. Beleza? Tudo bem? Estas são as 3 leis que nós temos aí se tratando de um gás.